Olá a todos, bem-vindos ao episódio 8 do Security Talk. A presença física ainda é para muitos um sinônimo de segurança, mas será que é suficiente? Em tempos de automação, câmaras inteligentes e algoritmos de vigilância, o papel do agente de segurança parece ficar cada vez mais invisível. Vamos falar neste episódio sobre o presente e o futuro da segurança estática, os riscos da má formação e a dignidade de quem muitas vezes em silêncio garante a proteção de todos nós. E para abordar este tema, trazemos aqui um convidado de luxo. Ele chama-se Carlos Lima, é diretor da Executive Protection desde 2018, empresa que lidera com mais de cerca de 5.000 colaboradores e forte presença em vigilância estática, eletrônica e transporte de valores. Com uma carreira de mais de 20 anos na gestão de empresas de segurança e indústria, destaca-se pela capacidade de reorganizar operações, recuperar cotas de mercado e profissionalizar equipas. Carlos, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Security Talk. É um prazer enorme receber-te aqui. Pela primeira vez vamos falar sobre segurança estática, que eu acho que é um tema bastante pertinente. Bom, muito obrigado. Primeiro é de salutar a vossa iniciativa. É óbvio que em Moçambique neste momento existe, digamos, um deserto de ideias, um deserto de ações relativamente a proporcionar falar sobre segurança, essencialmente, abertamente, né? Não escondidamente, mas abertamente, e é isso que tenciono fazer, e é evidente que também agradeço porque dignifica aquilo que em Moçambique não tem sido feito, que é dignificar a vida do vigilante, ok? É uma das nossas premissas como empresa de segurança, também dignificar o papel do vigilante, como disseste bem. Não há nada como em Moçambique neste momento o vigilante que passa o dia e a noite a tomar conta dos ativos e a tomar conta das pessoas. Muito obrigado. A ideia mesmo de Security Talk é criar esta comunidade, falar sobre segurança, falar sobre os riscos e, acima de tudo, formar o cidadão. Carlos, conta-nos um pouco do seu percurso, o que o motivou a seguir essa área de segurança. Estamos curiosos para saber como é que foi a sua jornada até chegar onde chegou. Ok. Pronto, não vou estar, digamos, exaustivamente a falar, mas a minha área efetivamente é logística. Eu venho de uma área de gestão de logística, durante anos eu trabalhei nessa área e em 2018 fui convidado por um indivíduo, dono de uma empresa que posso dizer, que é a Visa Segurança, que era o Vítor Figueiredo, e que me desafiou para tomar conta da Visa, porque eles estavam fora do país, estavam no Dubai, e então queriam alguém para tomar conta da Visa. Sempre foi os desafios, eu sempre tomei conta de várias áreas e foi sempre um desafio. Eu não sabia nada de segurança, pura e simplesmente, mas no fundo depois acabei por perceber que 70% ou 80% de uma atividade de segurança neste país, principalmente a segurança estática, tem a ver com logística. É uma questão de gestão e de recursos humanos, portanto a logística entra muito nessa área. Então aceitei o desafio em 2018 e comecei como diretor-geral da Visa, até que, por outro convite de um outro dono de uma empresa que é a Executive Protection, portanto, me convidou também para vir para. Foi uma experiência também na Visa muito boa. É de dizer que, efetivamente, na altura, aprendi muito com a Visa, porque este senhor, que era o Sr. Vítor Figueiredo, era um excelente profissional, já era uma pessoa avançada, muito avançada na altura para a própria segurança neste país, porque já usava muita plataforma, como a seguir vamos falar um bocadinho. A segurança estática não pode ser só o homem, tem que ser, digamos, suportada por plataformas e ferramentas de comunicação. E nessa altura, efetivamente, foi um aprendizado muito grande com ele e que levei essa experiência para a Executive e então dimensionei-a um pouco mais em termos do mercado. E foi isso que neste momento temos vindo a fazer, é dimensionar a segurança estática baseada em plataformas que neste momento são essenciais em Moçambique, que é a comunicação, acima de tudo, e depois a gestão de supervisão e coordenação.
Ok. Fala-nos um pouco da Executive Protection. Qual é que tem sido o vosso foco na atuação em Moçambique? Ok. Quais são, se calhar, os serviços que oferecem? Exato. Eu, quando fui convidado, como disse, para integrar a Executive Protection, a Executive era uma empresa, digamos, mais ou menos familiar, mas já com uma boa base sólida de clientes, e o desafio foi exatamente esse, desafiar outros mercados que ainda não estávamos e resultou neste sentido, porque existe uma visão do patrão, que neste caso sou José Manuel Henriques, uma visão em termos empresarial, que se juntou à vontade minha de reorganização da empresa. Essa foi uma de base e nessa altura de criar uma estratégia de mercado um pouco diferente daquela que se vinha fazendo, ou seja, é necessário que quando se criam essas estratégias se saiba para o caminho que nós queremos ir. O caminho da segurança estática neste país tem que ser, digamos, focalizada em bons clientes, em grandes projetos. É muito difícil uma empresa de segurança ir no caminho do pequeno e médio cliente, no privado, etc. Então nós dimensionámos a empresa à medida dos grandes clientes que queríamos e, digamos, do nicho de mercados. Como penso toda a gente sabe, nessa altura houve aqui uma altura que as empresas de segurança, todas elas fugiram para o norte, por causa, através dos grandes projetos que estavam. E a nossa estratégia não foi essa. A nossa estratégia foi permanecer e, digamos, ir atrás dos nichos de mercado que estavam a deixar, digamos, em branco. E este nicho de mercado compensaram, porque exatamente aquilo que a gente queria era a banca, e dentro da banca e depois da banca os grandes projetos. E aí é que nós nos fortalecemos, conseguimos entrar no mercado e nos deu esse empowerment de conseguirmos avançar um bocadinho mais depressa. Portanto, essa foi a estratégia e tem sido conseguida. É óbvio que, como se costuma dizer, é preciso ter cuidado na questão do crescimento. Crescer não quer dizer que a gente consiga chegar àqueles desafios que normalmente as pessoas querem, que é ser os melhores do mercado. Tivemos esse posicionamento de saber que paulatinamente poderíamos chegar lá e neste momento, pronto, em termos de cota de mercado, somos os maiores em termos de transporte de valores e somos os segundos em termos de segurança estática. Portanto, e estamos satisfeitos com estes números. Os próximos é tentar chegar ao primeiro, mas não é neste momento um objetivo chegar primeiro na segurança estática. Ok. Sendo a Executive Protection uma empresa que também é especializada nessa questão de transporte de valores, nós estamos num mundo cada vez mais digital, onde o dinheiro circula de forma digital, os pagamentos são feitos de forma eletrónica, há criptomoedas e etc. Vê esta área a funcionar daqui a 5, 10 anos, 15 anos? Sim, vamos ver. É evidente que vai haver uma transformação, como já está a haver. Nós temos operadores da M-Pesa, temos operadores da Imola, que penso que vocês têm conhecimento, mas se não têm, para quem a gente está a falar também é bom dizer, neste momento as operações de Imola e de M-Pesa são maiores do que as operações dos bancos. Okay? Neste momento são bem maiores. Ok, mas mesmo as operações destes operadores é preciso dinheiro. Porque o homem, o operador da empresa e da Emola tem que ir buscar dinheiro ao banco. Trabalha eletronicamente, mas no fundo tem que ter dinheiro para dar ao cliente. Portanto, aqui em Moçambique, diria que nos próximos 5, 10 anos vão existir algumas transformações, mas basicamente não vai, digamos, modificar o cenário de daqui a 10 anos não circular dinheiro. Bom, lá fora, no primeiro mundo, já existem inclusive agências inteligentes que substituem as pessoas, mas o dinheiro em si, normal, pelo menos em África, ou no nosso país neste caso, ainda vai prevalecer. Ok. E como é que a vossa empresa tem se adaptado a essas transformações tecnológicas e financeiras?
Esse é um desafio, efetivamente, que continuamos, é contínuo. Esse desafio é um desafio contínuo. Porque as pessoas têm a ideia de que segurança estática é estática, não é? Segurança estática é dinâmica. E na parte de transporte de valores, principalmente, porque, vamos ver, cada vez mais os bancos também tentam reduzir custos. Okay? O reduzir custos quer dizer que, por exemplo, muitas das agências remotas já não são rentáveis, então fecham. Okay? Então, neste caso, também o movimento começa a diminuir. Mas, como disse, os operadores, por outro lado, estão-nos a dar a oportunidade de trabalhar ainda mais com o dinheiro e a fazer aquilo que, penso que, para explicar, a rentabilidade de um transporte de valores é aquilo que a gente chama o TOC, a viagem em si para levar o dinheiro às agências, né? Portanto, quanto mais toques o banco fizer, mais trabalho nós também fazemos. Portanto, isto é uma causa-consequência, havendo o banco pode reduzir as agências, mas continua a haver movimentação de dinheiro que obriga a movimentar esse dinheiro diariamente. É esse nosso trabalho, digamos, a nossa cota de trabalho vai em ficar com os bancos para poder fazer essas movimentações, né? Agora, é evidente que isso faz com que nós, por exemplo, tenhamos que investir muito nos carros. Tínhamos que investir muito nas plataformas que a gente tem nos carros. Os nossos carros têm que ter câmaras. É imprescindível que neste país se possa estar a fazer transporte de dinheiro e que não tenha câmaras. Essas câmaras têm que ser visualizadas em real time. Portanto, nós trabalhamos com os nossos carros, as câmaras em real time. É preciso que os carros tenham as plataformas de GPS. O país é grande, os carros têm que ser controlados. Nós temos cerca de 80 carros só de transporte de valores. Portanto, se não tivermos essas plataformas, morremos, como se costuma dizer, na praia. Não conseguimos dar segurança aos nossos parceiros, que são os bancos, né? No fim do dia, o banco quer é que o dinheiro seja transportado em segurança e que seja o mais depressa possível. E isso é essencial. Por isso, nós, na Executive Protection, crescemos nessa área, mas crescemos, digamos, consolidadamente. Essas plataformas são controladas na nossa sala de controle. É uma dos fundamentos, ou é fundamental que uma empresa como a nossa tenha uma sala de controle extremamente bem montada. E essa montagem é feita através das comunicações que a gente faz com os carros. Portanto, é essencial. Vamos dizer, mas há algum perigo? Claro que há perigo, que a gente transporta dinheiro, tem os seus perigos, né? Mas a gente tem que minimizar. No fundo, a questão aqui é minimizar esse risco. E é isso que a gente tem conseguido, felizmente. Eu pesquisei um bocadinho sobre a sua biografia. Eu sei que o Carlos trabalhou na área industrial e na área de construção. Quais são os conhecimentos que aprendeu nesses setores que hoje aplica no setor da segurança? Exato. É como disse há bocado, eu venho, efetivamente, digamos, a área que eu sempre trabalhei é logística. E a logística trouxe-me em 3 áreas que eu trabalhei, desde a própria distribuição que eu comecei, que trouxe essas bases, por exemplo, para a construção. Eu trabalhei em construção, mas em termos de transporte de empresa de betão, e a betão fazia transporte. O transporte era essencial à logística, e essa gestão logística me deu os frutos nessa área de produção. Obviamente não adianta nada produzir se não se entregar as coisas a tempo. Hoje, no mundo que a gente tem, cada vez mais é importante entregar a tempo e com qualidade. Então, a logística é essencial nessa situação. E na parte da segurança, transferi a parte de logística, porque movimentar, como movimentamos nós, 5.000 homens, e movimentamos 150 carros, se não houver logística, se não houver uma boa gestão logística, a gente também não está, digamos, a fazer um bom trabalho, ou não estamos a ganhar cota de mercado, ou não estamos a prestar o serviço que o nosso cliente quer. Portanto, a logística é essencial. Eu diria-lhe assim, mas sem qualquer problema, que 70% a 80%
de rentabilidade da empresa tem a ver com a logística e com a gestão dos meios que a gente tem. E os meios circulantes são grandes. Então, se os meios circulantes são grandes, está a logística por trás de tudo isso. Portanto, tem sido este o aproveitamento. É rotas, estamos a falar dos carros, é preciso a logística entra também no aproveitamento das rotas. Vocês imaginam que nós, todos os dias, e só para vos dar um exemplo, ao fim do ano nós fazemos 3,5 milhões de quilómetros com os nossos carros de transporte de valores. Portanto, se não tivermos uma boa gestão logística no aproveitamento das rotas, das entregas, estamos a perder dinheiro. Então, é aqui que entra, efetivamente, a logística, o aproveitamento e o conhecimento das rotas, o conhecimento do país, porque eu também sou de cá, portanto, conheço o país de les a les, e é aí que entra, digamos a nossa gestão dia a dia. Todo o carro hoje tem que ser, nós já temos também plataformas que, através do Google, também fazemos o aproveitamento das rotas, existem aplicações que nós trabalhamos para fazer aproveitamento das rotas, ou seja, saber se nós estamos a fazer exatamente a rota mais correta ou não. Não é tão fácil muitas vezes em Maputo por causa do tráfego, mas nas viagens que nós fazemos através do país todo, aí sim é necessário que tenha conhecimento das próprias estradas. Tem a questão que, infelizmente, então, neste momento o país atravessa uma dificuldade grande das estradas. As estradas estão miseráveis, portanto é preciso saber que estradas é que vamos utilizar, quais as estradas que a gente pode ter melhor aproveitamento. Portanto, lá está, isto é a gestão de logística, não é? Portanto, foi isso que veio trazer, digamos, um pequeno, em termos do know-how, para a segurança. Depois é óbvio que na segurança temos outras situações, que é a própria segurança, desde os risk assessments, os estudos de viabilidade, todas essas situações que já têm a ver com a própria segurança em si. Ok. E atualmente em Moçambique, quais são os setores mais exigentes no que diz respeito à segurança física, além da banca, como mencionou? É pertinente essa pergunta, e eu vou explicar o porquê que digo isto, porque em Moçambique temos, sim, uma faixa de mercado que é extremamente exigente, mas nós entendemos desde há 6, 7 anos que não era esse o nicho de mercado que nós pretendíamos, ou seja, que eram os megaprojetos lá em cima no norte, e em boa hora não o fizemos. Todos temos conhecimento daquilo que se passou lá, temos conhecimento das empresas que sofreram por causa dos motivos de força maior. Então isso fez o quê? Fez que nós nos focássemos, para além do banca, como já falámos, nos focássemos nos grandes projetos. E grandes projetos que têm a potencialidade de ter duas premissas importantes: o número de vigilantes e pagamento a tempo e horas. E aí, sim, nós temos grandes projetos, trabalhamos, por exemplo, com o MPDC, o Porto, toda a área do Porto, nós trabalhamos com o Porto, temos projetos na área de distribuição, dos grandes grupos de distribuição, temos na área de produção alimentar, que é o caso da Merec, o caso da Companhia Industrial da Matola, temos áreas no ensino, trabalhamos com as universidades, portanto, focámos-nos em projetos, não é, como eu disse no princípio, eu não digo que vou recusar um privado, mas não é o nosso foco, não é fazer uma residência. O nosso foco é, efetivamente, projetos, porque também nos lançam desafios. Nós temos, por exemplo, o caso da MPDC, onde, para além da própria segurança, temos as regras de ISP, que são regras feitas para os portos, por causa do controle das drogas, por causa do controle de explosivos. Então, isso nos obriga também a ter, digamos, formações e induções para o nosso pessoal que têm que ser necessárias para podermos entrar nesses projetos. Nós temos uma capacidade boa, temos formação, fazemos formação, um bocadinho mais à frente se calhar até vamos falar disso, mas é necessário na segurança estática, é outra das premissas necessárias, é a formação do nosso pessoal. O tema aqui da nossa conversa é o futuro da segurança estática. Será que ainda vale a pena investir em segurança estática num mundo cada vez mais digital e automatizado? Faço essa pergunta para si, assim de forma provocadora. É um desafio. Eu diria assim, há bocado disse, tendo a parte de transporte de valores, diria que na segurança estática. A segurança estática hoje também tem outros meios que são universais, são transversais. É a utilização de drones, por exemplo. Hoje, em grandes projetos, se usa os drones. Ainda não é uma área que, em Moçambique, até porque a própria área, a questão dos drones não está legislado.
não existe regulamentação nenhuma para isso ainda, mas é um futuro nos grandes projetos se criarem. Dou um exemplo, nós tivemos aqui há uns tempos para entrar numa área que era necessário usar os drones, que é as companhias de açucareiras, por exemplo, que são vastas áreas de que se tem que cobrir. O segurança estática é difícil que ele possa cobrir essas áreas todas. Pois. Então é preciso nós nos apoiarmos a essas tecnologias. A outra tecnologia que existe, nós já usamos, é os bastões de rondas, que é necessário. A segurança estática tem que ser controlada, mas se não houver uma supervisão com um bastão de rondas para controlar essa segurança estática, de nada vale, porque o segurança é como é um ser humano, o segurança também dorme, o segurança também se abandona, portanto, toda essa área é necessário que haja tudo isso. Nós hoje na questão de comunicações também foi uma área que investimos muito, já não se usa aquela digamos módulo que toda a gente conhece de sempre, que é o Motorola, que faz a comunicação, só comunicação. Nós hoje usamos rádios GSM, que são exatamente um smartphone, tem todas as potencialidades, tem câmaras, a gente faz video call, portanto tudo isso é necessário para que a segurança estática seja, digamos, potencializada. A segurança estática, principalmente em países como o nosso e em África, são países que têm projetos com vastas áreas. Essas vastas áreas também têm que ter segurança estática, também têm que ter o recurso humano ainda. Agora, ninguém diz, a gente vai na Europa e diz, ok, mas a segurança estática também continua a haver na Europa. O vigilante existe na Europa, existe nos Estados Unidos, existe na América do Sul. Mesmo com tanta tecnologia. Tecnologia. Portanto, não é um sinal de que vá desaparecer. Sim uma área que será potencializada com plataformas de comunicação, com plataformas de gestão, e será sim potencializada no termo da própria performance do nosso homem, não é? Okay. Em que áreas acha que a segurança estática é definitivamente insubstituível? Neste momento, eu diria que, por exemplo, numa situação como o nosso país, com instabilidade, porque é preciso ter isto é que nós vivemos uma situação de instabilidade, o crime aumenta, portanto não é possível que nós digamos que num banco se vá prescindir neste momento de um segurança. Porque o banco inclusive tem muitas câmaras, e é um apoio, com certeza que é um apoio, é uma ferramenta que tem que existir, mas só com a câmara ele não vai resolver o problema neste momento. Nós sabemos que ainda lidamos com um público que não está ainda, digamos, completamente sensibilizado de regras, e no caso dos bancos ainda tem muita gente que não sabe sequer como é que vai fazer um approach no próprio banco, e o homem serve muitas vezes de triagem desses problemas. Estamos a passar por uma fase que penso que é do conhecimento também, de instabilidade criminal, onde existe muita fraude em termos das ATMs. Penso que é de vosso conhecimento e para quem a gente está a falar. Neste momento é uma das áreas que os próprios bancos, lá está, não podem prescindir de um vigilante, de um segurança, porque as pessoas vão fazer aquela... Até porque a tecnologia falha em alguns momentos. Absolutamente. E depois é preciso, lá está, o segurança estar a dar o apoio ao próprio cliente. Um papel não é dar o apoio ao cliente, mas é estar presente para que o cliente saiba que tem segurança. Ok. E como é que classifica a qualidade da segurança estática atualmente em Moçambique? Será que estamos a fazer bem as coisas? Eu ao falar sobre isso, se calhar serei um bocado polémico, mas a minha forma também de estar na vida é ser um bocado polémico, e vou explicar o porquê. A segurança estática neste momento tem cerca de, ou tem mais, para não ser tão preciso, tem mais de 100 empresas de segurança. Sim. E aqui está, como eu comecei a conversa, não há a dignificação. Estas empresas de segurança, maioritariamente, não dignificam o trabalho do vigilante. Ao não dignificar o trabalho do vigilante, é óbvio que a performance do vigilante também vai ser mais baixa. Numa empresa que são tantas que obrigam os homens a trabalhar 24 horas, essa performance não vai ser possível. O vigilante não tem capacidade para estar 24 horas acordado.
não só pelos problemas de alimentação que eles têm, de logística. Então, esse é o grande problema, é que nós, e eu como também sou membro de uma associação, tentamos com que as entidades que devem, digamos, orientar-se na regulamentação das empresas de segurança sejam, digamos, rigorosas. O Ministério do Interior e o Ministério do Trabalho. Mas, infelizmente, isso não acontece. É necessário que um vigilante, pelo menos, tenha o salário mínimo. E isso não acontece. Em 85% das empresas de segurança não pagam o salário mínimo ainda aos seus vigilantes, não pagam o INSS. Portanto, tudo isso vai prejudicar a performance do vigilante. E vai prejudicar em diversas situações. Eu costumo dizer, se calhar eu também, numa posição do vigilante em que não conseguisse um salário mínimo, que tivesse que chegar a casa e não tivesse leite para os meus filhos, ou não pudesse dinheiro para pagar as propinas, iria pensar numa forma de obter isso. E a forma é, no sítio em que ele está, tentar, se calhar, ser conivente com o roubo, ok? E então isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a cultura, tem a ver obviamente também com nós, como empresas de segurança, de sabermos que temos um papel fundamental, que é cumprir pelo menos com as regras e com os salários que são da nossa área. E isso não acontece. Portanto, é óbvio que enquanto isso não tiver a ser cumprido, é uma luta um bocado desgastante, porque chegam os dedos de uma mão para as empresas que cumprem neste país, ou seja, que deem o salário mínimo, que paguem o INSS, que lhes deem férias, ok? E isso é o mínimo que a gente tem que fazer pelos nossos vigilantes. E se isso não acontecer, vai descambar. E é isso que acontece um pouco na nossa área. A nossa área, neste momento, sofre deste problema. Então, hoje em dia, se calhar, é um exemplo hipotético. Qualquer que vê um contrato lá, um público ou de empresas privadas, pode reunir um conjunto de homens e decidir criar uma empresa de segurança. Obviamente, como eu disse, posso ser polémico, não quero ser ainda mais polémico, mas posso dizer que, infelizmente, num país que ter um alvará para criar uma empresa de segurança não é assim tão difícil como se possa parecer. E é aí que, logo à partida, se começa. Se o alvará fosse, digamos, feitos os requisitos que a empresa tivesse que ter uma sede, muitas dessas empresas nem sede têm. Okay? Portanto, como é que uma empresa de segurança pode estar a gerir um efetivo de 100 ou 200 pessoas, que são as mais pequeninas? Se calhar as seguranças nem têm formação, não é? Claramente. Onde é que ele vai ser formado se ele não tem sala de formação? Ou nem tem formador? Esse vigilante vai trabalhar 24 horas, esse vigilante não tem férias. Então, é muito difícil que se consiga criar condições. Daí nós temos conseguido investir nessas áreas e temos tido os nossos frutos. Os agentes de segurança em Moçambique têm recebido formação necessária para lidar com ameaças reais? Por exemplo, sequestros ou assalto ao banco e tantas outras ameaças que... Não, temos que ser também, mais uma vez, transparentes. Para ser polémico. Já não digo polémico, já ter transparente. Vamos ver, na situação que a gente está de raptos, é uma falácia. Sim. As pessoas dizerem que eu tenho ADC, eu tenho guarda-costas, eu não vou fazer, isso é tudo uma falácia. Não existe uma escola de ADCs, portanto, de guarda-costas. As empresas, nós temos efetivamente uma área de guarda-costas, não são muitos, mas temos alguns, é onde a gente investiu numa formação de ADCs, que vem de um formador de fora e faz a formação aos nossos ADCs. Esta é uma área que é muito sensível. Um ADC tem que estar pronto para atuar. O atuar não é só ter a arma para atuar, é aquilo que se chama a atuação preventiva. A maior importância de um ADC é a prevenção, é a visualização, é saber que alvos é que podem estar a aproximar-se, é saber que carros é que podem ser os carros potenciais de perigo. Portanto, é uma área em que é preciso muita formação. Nós não vamos muito nesta área, temos alguma, porque sabemos que efetivamente estar a alastrar isto vai criar, digamos, uma disfunção.
Ok. E que tipo de riscos é que podem surgir se tivermos seguranças ou vigilantes mal preparados em termos de formação e mal remunerados? Quais são os principais riscos? Os principais riscos são aqueles imediatos, primeiro de tudo, e é aquilo que eu falei. Um indivíduo que não receba uma formação básica, um indivíduo que não receba uma motivação de ter o seu salário mínimo a tempo e horas, está fragilizado. Não tenho dúvida nenhuma. Neste caso, quando a gente fala de um armazém, imaginemos que ele está num armazém, se aparece lá um jovem que lhe diz, ok, eu vou-te dar aqui 1.000 ou 2.000 meticais, dá-me lá uma chance de eu entrar no armazém, ele vai fazê-lo. Vai fazê-lo. Não tem... Por causa dessa questão da desvalorização. Que ele tem. Ele não tem capacidade para dizer que não. Não tem capacidade para dizer que não. Não quer dizer que todos façam, é evidente. Estamos a falar é que existe sempre uma camada, digamos, mais favorável a fazer isso. Portanto, existem normas ou certificações obrigatórias do setor que deverão ou podem garantir o padrão mínimo de qualidade ou ética? Não. Existe o quê? Existe... Muitas vezes nos próprios projetos grandes, nos próprios bancos, os requisitos, aquilo que a gente chama o SLA, o Service Labor Agreement, que faz com que as empresas que estão a prestar o serviço tenham um grau de cometimento, um grau de compromisso para executar as tarefas que são necessárias. Não existe nenhuma lei do INOC que diga, ok, esta é a regulamentação. Mesmo nós lutamos isso até na própria transporte de valores. No próprio transporte de valores deveria haver uma regulamentação em que, no mínimo, se criassem condições para quê? Para auditar as empresas que estão neste ramo, num carro, ver se ele tem condições. Se a blindagem, deste exemplo, é uma das coisas importantes no transporte de valores, se a blindagem obedece à calibragem que é necessário. Porque senão pode eu ir ali a Benfica a um homem qualquer e pôr ali uma chapa, mas aquela chapa eu com uma pistola 635 consigo perfurá-la. Agora é necessário que se cumpra, os carros normalmente aqui têm que ter um nível de blindagem, a nível que pelo menos a K47 não entre. Obviamente depois existem outras blindagens que é 1.50, mas aqui isso não existe neste país. Okay? Mas esta é a base que efetivamente não existe regulamentação, não existe nenhuma fiscalização. Não, absolutamente não. E nós temos vindo a lutar nas associações para isso, ok? O que acontece é que a fiscalização é feita pelos próprios clientes que muitas vezes nem sequer estão preparados, é um facto, porque também é preciso preparação para isso, é preciso, para quem vai fiscalizar também tem que saber aquilo que está a fiscalizar. Portanto, nesse caso, efetivamente é digamos aqui uma zona cinzenta, ok? Nós cumprimos porque temos um SLA. Chego ao pé de si e diz-me, ok, eu quero os teus serviços, tens que me cumprir com isto. E a gente vai cumprir isso. Ok. Muitas vezes num edifício o segurança é o primeiro rosto que vemos, é o último que também vemos quando saímos. Mas eu gostava de saber de si, por que razão essa profissão de segurança ou do vigilante continua sendo, digamos, entre aspas, invisível? Será que é uma questão cultural? É uma questão cultural. É uma questão cultural e começa logo por isto. As pessoas, no seu geral, acham que o vigilante é um guarda. Sim. Não é um guarda. Okay? O guarda é aquilo que a gente vê aí nas ruas, mal preparado, pronto, que está a fazer um favor, qualquer pessoa para guardar, paga-se miseravelmente. Este é o grande problema. Eu sei que nós estamos a atravessar uma parte económica, um cenário económico diferente, mas é necessário, efetivamente, as empresas também olharem a segurança de outra maneira. E estamos a ir a esse lado, porque cada vez mais os perigos são maiores. Mas para tu conseguires que alguém te corresponda com o serviço, também tens que o pagar. E neste momento estamos a atravessar uma área económica, um cenário económico muito difícil. E muitas das empresas, aquelas mais pequenas, estão inclusive a largar a segurança. Não têm dinheiro, temos que cortar qualquer coisa.
segurança, vamos cortar a segurança. E não é possível. E não é possível no momento que nós estamos. Mas é muito difícil a dignificação digamos, da profissão de vigilante. E como é que nós podemos dignificar esta profissão e se calhar valorizar e reconhecer o seu valor e importância dentro da sociedade? Nada mais o que me deixaria satisfeito, efetivamente, é que houvesse um processo de dignificação, e o processo de dignificação começa com as próprias associações das empresas de segurança. Neste país existem duas associações de empresas de segurança, e que sejam protegidas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério do Interior. Mais uma vez vou ser polémico, quem vai ouvir isto se calhar vai ficar zangado, mas é a primeira premissa para dignificar o vigilante vem do Ministério do Interior e do Ministério do Trabalho, para que se cumpra, no mínimo, aqueles requisitos que nós vimos aqui a falar, para que esse homem seja dignificado. Este não está a ser dignificado. Como eu lhe disse, tirando 5 ou 6 empresas no país, poucas outras dignificam o trabalho do próprio vigilante. Ok. E na sua visão, como é que qual a diferença, ou como é que nós podemos distinguir, por exemplo, um vigilante comum de um vigilante profissional, não é? E de excelência? Sim, sim. Como é que nós podemos distinguir o vigilante comum e o vigilante... É fácil, é muito fácil. Começo logo pela uniformização das pessoas. Sim. Vocês têm agora, se calhar, quando eu sair daqui, vai chegar à rua e vai começar a olhar, diz-me o que é que o Carlos me falou nisto, e vai ver. Primeira situação, logo que também estamos a falar de destrinça, é o próprio uniforme das pessoas, ou dos vigilantes, ok? Nós temos o exemplo vivo que passa-se aqui e vai-se ver um vigilante praticamente roto. Não é possível, logo, isso, não há nenhum bom profissional que possa deixar uma boa imagem a si em qualquer cliente que esteja roto, que esteja mal vestido. Logo a seguir, se ele tem chambuco, se ele tem algemas, se ele tem rádio de comunicação, portanto, são estes pequenos pormenores que vão dignificar também o próprio vigilante e vão deixar a boa imagem a qualquer cliente. A segunda parte é, obviamente, a formação. Poucas empresas fazem formação. E esta formação, atenção, não é dizer que eu vou admitir e eu agora vou pegar em 2 dias, 3 dias, 4 dias a formação. Não é só isso. Aonde faz a diferença de um bom vigilante para um mau vigilante também, na formação, é que seja formação contínua. É preciso que anualmente se haja reciclagem daquilo que se deu como formação. Porque senão, se o homem teve uma formação de 2, 3, 4 dias, mas depois vai para o posto e está 1 ano, 2 anos sem nenhuma reciclagem, não vai adiantar de nada. Aí é que marca a diferença entre um bom profissional e um bom profissional. Afinal, também, como todos nós, em todas as nossas áreas, se nós estivermos a trabalhar e não fizermos formação, se não fizermos, digamos, uma situação de queremos ser melhores do que os outros, nunca vamos ser sempre iguais. Se calhar há quem pense aí em casa que os vigilantes não recebem formação nenhuma, já agora recebem. E alguns deles até são desmobilizados, não é? Sim. Nós temos vários parâmetros. Nós temos um formador que dá desde deontologia, dá desde a formação até de como é que se diz, de serviços de reanimação, de pequenos primeiros socorros, incêndio. Isto faz parte de um pacote onde ninguém pode estar, um vigilante não pode estar, por exemplo, numa agência bancária e que não saiba fazer algo relativamente a um incêndio, nem como usar um próprio extintor, mas é um facto que isto existe. Então é necessário que a formação englobe isso. Relativamente aquilo que a gente chama vigilante atirador, é necessário que haja, digamos, revisitarmos o passado em que era obrigatório fazer carreiras de tiro, que já não é, mas é necessário que se cumpra o que a lei também diz. Nenhum vigilante atirador pode não ser ex-desmobilizado.
Obviamente que isso vale o que vale, né? Mas nós sabemos que infelizmente estamos ainda numa situação de guerra e a maior parte dos reservistas até já estiveram lá em cima, em Cabo Delgado, pelo menos minimamente sabem manipular uma arma. Okay. Portanto, essa é uma premissa que é necessário que ele vá para um sítio e que saiba, senão vamos ter acidentes, né? Felizmente nós não temos tido acidentes, mas às vezes acontecem. Mesmo na guerra, se há armas encravadas, há armas que, enfim, são disparadas sem controle, as pessoas não são todas máquinas, portanto é preciso ter muito cuidado com isso. Ok. Bom, pronto, vou fazer uma pergunta um bocadinho mais profunda. Bom, na África do Sul, a gente acompanha todos os dias casos de ataque a carros fortes, não é? E a Executive Protection é uma empresa especializada também no transporte de valores. Certo. Em Moçambique, nós, não sei, o Carlos vai poder explicar aqui, se realmente temos maturidade para lidar com esse tipo de crimes, mas, entretanto, eu gostava de saber, não é, se já aconteceu alguma tentativa, pelo menos com a Executive Protection, já aconteceu alguma tentativa de assalto, ou pelo menos já desconfiaram de alguma coisa. E se porventura acontecer isto em Moçambique, uma tentativa de assalto a um carro forte da Executive Protection, estão preparados para lidar com estas ameaças num país como o nosso, que ainda se calhar não tem essa sofisticação criminal como tem na África do Sul, por exemplo? Em segurança existe uma coisa que se chama lei da proporcionalidade. Okay? Isto básico. A lei de proporcionalidade é dizer, eu tenho capacidade de resposta se os meus meios forem maiores do que os teus. Exato. Mas se os teus meios forem maiores do que os meus, eu não tenho capacidade de resposta. Portanto, é a lei da proporcionalidade. No entanto, dizer o seguinte, em Moçambique, felizmente, e também tem a ver se calhar com os brandos costumes e o povo que nós somos, né? Não somos um povo igual àquilo que está ali ao lado, felizmente, e isso tem a ver com essa premissa, ok? E tem a ver com a premissa também, que são algumas, digamos, algumas questões exógenas, e são exógenas porquê? Porque o nosso dinheiro não é forte, primeiramente. Trocar o nosso, se haja um assalto para trocar o dinheiro, já vai ser uma carga de trabalho, ok? Se ele quiser levar dinheiro daqui para fora, vai ter que o trocar. Não vai trocar o metical no câmbio. Portanto, digamos, é facilmente seguido. A rastreabilidade desse dinheiro é mais fácil do que ali, que se eles roubam randes, eles podem ir gastar em qualquer país ao lado. Não há rastro disso. Segundo, é assim, a grande importância, também disse há bocado isso e vou repisar, a grande importância num assalto é a prevenção. Ok? Se o nosso vigilante ou se os nossos vigilantes, os nossos colaboradores, quando estão a fazer descargas, estão desmazelados, estão relaxados, estão a permitir que haja alguém que vá, digamos, tentar a sua sorte. Portanto, a base aqui é, efetivamente, na nossa área de transporte de valores, há uma formação constante, contínua. A reciclagem não é uma vez por ano, a reciclagem são várias vezes por ano. O nosso homem é penalizado. E daí nós termos alguma sorte, é porque, como eu disse, todos os nossos carros têm câmaras e estamos a fazer em real time. Se nós detectarmos que um homem nosso está relaxado, que não está a cumprir com aquilo que a gente chama caixa de segurança, ele é penalizado, é retirado até de transporte de valores, porque no fundo não é o dinheiro que está em causa, porque o dinheiro até o seguro pode reembolsar, mas a vida não reembolsa. Se ele relaxar, a vida dele está em causa. Portanto, aquilo que a gente normalmente falamos com eles, a prioridade é a tua vida. A prioridade é esta. O dinheiro, sim senhora, tu tens que fazer o trabalho para guardar o dinheiro, mas tu tens que ter o cuidado com a tua vida. Exato. Então, se ele relaxa, e nós sabemos que nós, desculpa aquilo que eu vou dizer, a palavra, o nacional porreirismo, que é o relaxamento. Eu já te conheço da agência, já te conheço há 2 anos, eu já sou teu amigo, né? Não há amigos. Na parte de transporte de valores não pode haver amigos. Não há amigos, ok? E as regras de segurança, que aquilo a gente chama caixa de segurança, têm que ser cumpridas. Não posso dizer aqui, porque senão há alguns bandidos também podem estar a ver isto e podem estar no aproveitamento. Mas existem regras básicas de caixa de segurança. Ok. E como é que nós podemos aliar a segurança estática
que é física, não é? E a tecnologia, segurança digital neste caso. Sim. Nós estamos num processo de transição. Neste momento, Moçambique está num processo de transição. Algumas das empresas já estão num estágio que nós também estamos e que já é avançado, porque, como eu disse, a segurança do homem tem que ter uma componente de controle. Okay? O homem tem que ser controlado. Seja em qualquer situação, infelizmente, tem que ser controlado. E nós temos elementos que possibilitam esse controle. Disse há bocado e volto a dizer, o meu homem é controlado diariamente e quase 24 horas, porque eu tenho um smartphone que o controla. A minha sala, em qualquer momento, chamam e ele tem que mostrar exatamente o que é que está a fazer e onde está. Okay? Portanto, isso é um modo de controlar o trabalho dele. Se ele não me atende o telefone, ou não atende, neste caso, o meio de comunicação, ou é porque está a dormir, ou porque desligou. Se faz isso, nós temos meios de controle imediatos para ir ao posto, ver o que é que se passa. Portanto, lá está, novamente aquilo que falámos, a logística. E depois, obviamente, temos outros meios de controle, como eu disse, que já são, digamos, mais dar um pequeno exemplo, um homem que está num sítio, com o nosso rádio tem uma coisa que a gente chama geoaérea. A geoaérea é definida no ponto onde ele está. Se ele sair, a gente tem um alerta. Portanto, são meios de plataformas, digamos, de meios de controle que são utilizados na segurança estática. A segurança estática, sozinha, como homem, não existe. Não tem nenhuma... É a mesma coisa que ter um guarda. Não vai ter nenhuma benfeitoria, nenhuma mais-valia. A tecnologia também auxilia. É necessário, imprescindível. Obviamente que ela vai melhorando em uma série de coisas. Hoje, como eu disse, o rádio que a gente usa nos dá um campo de manobra enorme. Temos botões de pânico. O botão de pânico a gente sabe exatamente, a gente abre um ecrã e sabe exatamente onde é que ele está. De imediato a gente manda a nossa reação armada, até transformamos nossa reação armada, tem um iPad que passa a localização para o iPad e não vai falhar, toda ela certinha. Portanto, lá está, são os meios, são as ferramentas necessárias para trabalhar juntamente com o homem. Okay? Isso é que já pode-se dizer que é uma segurança estática. E como é que vê a segurança estática daqui a 10, 15, 20 anos? O que é que acha que precisa mudar agora, neste exato momento? É como disse, a segurança estática inicialmente, ou primeiramente, tem que mudar a mentalidade das pessoas que trabalham com os nossos homens. Okay? O homem não é guarda. Primeiro. Não é guarda. Não é guarda. Okay? Segundo, porque nós temos muitas vezes levar para uma casa privada e acaba por estar a lavar o carro, acaba por ir a fazer um coisa. Então, mas isto é o normal. Portanto, isto não pode acontecer. Isso lá fora não acontece. E depois, obviamente, digamos, o nosso homem recebe muito pouco. Eu sou o diretor-geral de uma empresa de segurança e tenho que o reconhecer. O salário de um vigilante é muito pequeno, mas porque o mercado não paga mais. Eu sou claro, a gente vai a Portugal, um vigilante não ganha menos de 700, 800 euros. No mínimo, okay? Um posto H24, que é aquilo que a gente domina na Europa, custa 3.000 euros, 4.000 euros. Aqui nem $600 custa. Então é difícil que nós possamos. E depois tem uma coisa que peço desculpa só para lhes dizer. Nós já tentámos aumentar, digamos, as habilitações dos guardas para que haja, digamos, um melhor serviço, mas temos um problema também, que é o nosso homem que a gente vai exigir o 12º ano como vigilante, ele só vai trabalhar porque não há nada melhor do que ser vigilante. No momento que tem uma oportunidade de alguma coisa melhor, ele sai logo. Sim. Então, o que é que queria? Queria que, se nós utilizarmos a premissa que muitos clientes querem, eu quero homens com 12º ano, tudo bem, mas essa rotatividade desses homens vai ser tremenda. Eu sou capaz de ter que mudar um homem desses 3 vezes, 4 vezes por ano. E então o que é que acontece? O cliente também vai dizer, estou sempre a meter, isto está sempre a entrar pessoas novas. Então é difícil que nós próprios queiramos aumentar, digamos, as habilitações de um homem, porque esse homem só está ali porque o salário é pequeno. Então, se aparece uma oportunidade de ganhar mais 2 ou 3 mil meticais de salário, ele sai logo. Nem nos dá, nem nos avisa. Vai embora.
Então é difícil que digamos que a performance do vigilante melhore nos próximos 5, 6 anos. E atenção, já foi melhor. É preciso que a gente entenda. Há 20 anos, um vigilante ganhava mais do que ganha agora. Okay. E a própria empresa de segurança recebia quase o dobro do que recebe agora. Só que tem-se vindo a degradar os valores de mercado. Será que as jovens atualmente que olham a segurança como carreira? Não. É mentira. Eu sou a pessoa que posso falar nisso e temos de ser transparentes. É mentira. É mentira por causa disso. É exatamente mentira porque não existe. O vigilante sabe que não tem futuro. O vigilante sabe. Por isso é que eu lhe disse. Nós tentamos num perfil de um vigilante pensar num perfil de 25 a 35 anos. Pensamos num perfil de 12ª classe. Pensamos num perfil de acima de 1,75 m. Mas isso é mentira. É porque no fim isso não vai acontecer. E quem são os vigilantes que nos dão mais garantia? São aqueles que têm até mais de 35 anos. São aqueles, até mais de 35 anos. Ter mais de 35. São aqueles que são pessoas que nem têm, se calhar, a 9ª ou a 10ª classe. Sim. Então veem a segurança, principalmente nas empresas como nós, que pagamos a tempo e horas e pagamos o salário mínimo e pagamos o INSS, como uma segurança. E aí sim, são pessoas que estão connosco 20 anos. Agora, um jovem de 22, 23 anos, 24, 25 anos, está só de passagem. E se aparece uma oportunidade aí para fazer uma bolada para a sua expressão? Com certeza, é evidente. E inclusive depois com o grande problema do álcool que a gente tem, né, que é outro problema que a segurança tem, é que não há a responsabilidade de ter cuidado, que dizer, eu amanhã vou trabalhar, não, agora vou deschilar e vou beber as minhas e amanhã logo se vê, se eu estiver bem vou, se não estiver bem não vou. Ok, pronto, eu não sei, a minha produção, já cumprimos o horário? Ok, pronto. Carlos, eu vou fazer se calhar uma pergunta não é, mas eu poderia lhe pedir para deixar uma mensagem profunda, ficar uma mensagem profunda aqui para as pessoas que trabalham nessa área da segurança estática em particular, se calhar um apelo, que mensagem poderia deixar aqui para as pessoas ou para os empresários, principalmente deste setor da área de segurança? Eu diria, para já agradeço essa possibilidade, eu diria que os empresários das empresas de segurança têm que mudar um bocado a mentalidade, ok? A dignificação, como a gente veio aqui trabalhar hoje, ou falar muito disso, do vigilante, tem a ver com o empresário das empresas de segurança. Okay. O empresário não pode estar nesta área a pensar que é uma boladazita, que eu hoje arranjei 2 ou 3 clientes que me dão 200 ou 300 homens e eu vou-me posicionar para tirar o lucro imediato. Okay? Aliás, um pouco como o problema que o nosso país tem, o imediato. Okay. O empresário de segurança tem que ter uma perspectiva de que é para construir, que é para valorizar-se mesmo. E isso vai valorizar todo o setor de segurança. E não está a acontecer. Okay. Portanto, esta é a mensagem que eu diria, que passa pelo empresário de segurança, não passa pelo nosso vigilante, passa pelo empresário das empresas de segurança, que seja, não vou pôr a palavra honesto, porque a palavra se calhar é um bocado, digamos, dura demais, mas que seja uma pessoa que entenda que para receber, ou para dar, tem que receber, ok? Então, ele não pode pensar que vai dar, desculpa, peanuts, e que queira receber um bolo, ok? Então não pode, e é isto que está a acontecer. Ok. Carlos, muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite. Eu tenho a certeza que as pessoas que estão a acompanhar-nos aí deste lado, eu também, fiquei com uma visão muito clara sobre o futuro da segurança estática em Moçambique. Há coisas que eu não percebia, mas, por exemplo, eu não sabia que existia uma diferença entre o vigilante e o guarda. Quer dizer, e se calhar muita gente aí de casa, ou as pessoas que estão aí a acompanhar-nos, também conseguiram limar algumas dúvidas que provavelmente tinham. Nós estamos com este projeto aqui do Security Talk, conforme eu já tinha dito anteriormente. Nossa ideia é criar uma comunidade e falar sobre segurança, mas acima de tudo nós queremos formar o cidadão dos riscos emergentes
que existem. Segurança é um tema que, nós vivemos num país inseguro, então eu penso que é um tema que tem que se discutir no nosso dia a dia. Permanente. Sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Então, qual é o testemunho que deixa ficar aqui para o Security Talk? Eu bem disse que nós vamos fazer um evento presencial já agora em julho, que é o Security Talk Breakfast. Gostaríamos que participasse, e fosse muito provavelmente um dos nossos oradores. E quando terminarmos esta etapa da primeira temporada esta primeira temporada, assim que é do Security Talk, nós queremos juntar aí os testemunhos dos convidados que estiveram cá. Eu gostava de ouvir o seu testemunho. O que é que acha desta plataforma? O que é que pode trazer aqui para Moçambique em termos de formação, em termos de debate, em termos de ideia? É assim, vou fechar como comecei, né? Agradecer esta oportunidade, porque nós não temos maneira de ser ouvidos. Okay? Acima de tudo, a comunidade de segurança não tem maneira de ser ouvido. E eu sei que esta é uma maneira de algumas pessoas que me vão ouvir, se calhar questionarem-se, mas perceberem que isto tudo tem a ver com os raptos, isto tudo tem a ver com os assaltos, isto tudo tem a ver com as ameaças. Tudo isto que nós hoje falamos é também parte desse problema. No momento em que nós, a comunidade de segurança, entender que as coisas têm que ser feitas, discutidas abertamente, como hoje falámos, se calhar alguma coisa muda. Portanto, digamos, no fundo, aquilo que eu quero deixar bem vincado é que, no fundo, o problema da segurança tem que ser falado abertamente. Não é preciso ser escondido nada, porque é uma realidade que a gente tem. Sim. Então, não vale a pena a gente estar a tapar o sol com a peneira, porque o problema existe. E eu sempre, em todas as ocasiões, e na minha posição, não só do diretor da empresa, como de membro da nossa associação, tenho sido essa pessoa que tem tentado ser muito pragmático. Não vale a pena a gente estar a dizer que não há problemas, porque existe problema. Existe. Ok, muito obrigado, Carlos. Foi um prazer enorme receber-te aqui nesta primeira temporada do Security Talk, no episódio 8 do Security Talk. Espero vê-lo numa próxima oportunidade. Sempre disponível. E para si que nos acompanhou, como sempre, eu não vou deixar de dizer e repetir, vou repetir sempre que tivermos aqui estes momentos do Security Talk. A segurança começa com informação. Mantenha-te sempre seguro. Acompanhe este e mais episódios do Security Talk. Até breve.